APIMEC, aqui na APIMEC nós estamos fazendo alguns eventos setoriais, basicamente para, principalmente, né, setores que são bem vistos aí no mercado e também, claro, temos aqui no chat onde vocês podem colocar também sugestões de eventos, tá? Então a gente preza aí tanto empresa quanto também associações estarem com a gente para a gente fazer esse debate aqui que certamente será bem rico aqui para todos nós, né? Então, né, como eu já fiz essa breve apresentação aqui, vou dar as boas-vindas para o Luiz França, que está aqui com a gente, né? E também, né, quem vai palestrar hoje é o Luiz França, né, como eu comentei, que é da Abrainc, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, e também estará com a gente aqui o João Daronco, que é o analista de ações da Suno Research, tá? Então, os dois vão fazer aí suas apresentações, dando uma visão aí sobre o mercado, né, de incorporadoras, aqui que a gente sabe, né? Eu acho que o França e o João pode explanar melhor aqui para a gente, mas a gente sabe que teve muitas mudanças aí, né? Esse setor tem muitas informações, muitos condicionantes aí econômicos que mexe bastante com esse setor, né? E que certamente a gente pode abordar aqui nesse nosso encontro, né? E que vamos sair aí com muitas perguntas, então, caso vocês queiram já deixar no chat, né, ao longo das apresentações, já pode colocar no chat aqui as perguntas, que ao final, né, das apresentações a gente abre para fazer as questões, tá? Então, caso vocês quiserem ao longo da apresentação, tanto do França quanto também do João, vocês podem já deixar as questões aqui, que ao final a gente acaba passando para eles, tá? E para finalizar, para passar a palavra aí para o França, só vou colocar aqui que esse evento está sendo gravado, tá? Vai estar disponível no YouTube da APIMEC e também, né, esse evento está dentro do programa aí de certificação da PEC para vocês analistas, né? Ok. Travou a linha, né? Ela travou, né? Travou. Travou. Tá. Deixa eu falar com ela aqui. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá. Agora voltou, estava travado. Acho que a internet deu uma pausa aqui. Mas eu já quero passar a palavra aí para você, França, para você meio que abordar, né? Como eu comentei, esse setor teve muitas alterações, muitas mudanças, né? E também a parte econômica também acaba mexendo bastante com esse setor, né? Então eu quero deixar a palavra para você fazer aí a sua apresentação. Obrigado. Vocês vão mexer na apresentação aí? Eu vou Vou sim, já está na tela aqui, eu vou passando. Tá bom. Então, primeiro, para a gente é um grande prazer estar com vocês da APIMEC. Acho que vocês têm um papel muito importante, né, na área de mercado de capitais. Então, para nós, é fundamental estarmos participando dessa jornada aí de palestras que vocês têm feito. Vamos iniciar um pouquinho, como a gente falou, a gente sempre gosta de falar do cenário econômico primeiro, e a gente, como todo mundo sabe, né, a gente tem visto aqui a queda no desemprego. Hoje nós estamos com um nível de 6,9%, e, por outro lado, algo que é importante também, que é a renda das famílias. A renda das famílias ela vem subindo, né? De 2021 a 2024, a gente saiu lá de uma renda média famílias de R$ 2.780 para R$ 3.214. Então, a gente vê um crescimento no rendimento das famílias. Isso para o mercado imobiliário, a queda do desemprego é fundamental, porque com a queda do desemprego você tem maior segurança das pessoas para poder adquirir o imóvel, dado que quando você compra o imóvel, você compra financiado, e para comprar financiado você tem que ter segurança no seu futuro, e estando empregado você tem já
uma bela parte dessa segurança já tá dentro de você para que você possa tomar a decisão de tomar um financiamento de longo prazo. Então, a queda do desemprego é fundamental e aumento da renda é importantíssimo, né? Porque você aumentando a renda, você traz um número maior de pessoas para poderem comprar os seus imóveis, quer seja de baixa renda, quer seja de médio e alto padrão. Indo para o PIB de 2024, tem sido aí sempre uma surpresa, né? Felizmente, uma surpresa feliz, né? Então, a gente está vendo aí um PIB aqui de uma variação de PIB em agosto 2,22. A inflação segue dentro da meta, o que é positivo, e algo que também a gente tem muito importante, positivo no Brasil, é o saldo da balança comercial, né? O saldo da balança comercial dá 50 bilhões de reais até julho, superávit bastante importante para o país. Indo para os programas, né, a gente olha aqui que nós temos dois grandes mercados. Primeiro, estamos falando do mercado de baixa renda, e ocorreram em 2024 melhorias importantíssimas no mercado de baixa renda. No segundo trimestre de 2024, a gente já viu o reflexo disso. São contratadas 159 mil unidades, 40% a mais do que o mesmo período de 2023. No primeiro semestre, o número total de unidades contratadas ultrapassou 295 mil unidades, né? Aí também um aumento de 45%. Isso é em função do Ministério das Cidades, que tomou medidas importantíssimas do ponto de vista de estratégia para que trouxesse um maior número de pessoas para ter capacidade de pagamento e pudesse participar do programa. Então, fundamental, isso através de subsídios e através também da manutenção, que é importantíssimo, de um volume de dinheiro do FGTS, que houve, inclusive, um aumento agora, para as operações do Minha Casa Minha Vida. Então, quando a gente olha esse mercado, a gente está olhando que é um mercado aí apontando de 500 a 600 mil moradias ano, sempre lembrando que há que ter um cuidado muito importante com a sustentabilidade do FGTS. O PIB da construção, no primeiro semestre, ele cresceu 3,3%, superando o PIB nacional de 2,9%. Isso é realmente algo que sempre acontece. Sempre que você tem um crescimento do PIB nacional, o PIB da construção supera o PIB nacional. O setor ele é importantíssimo para o Brasil, do ponto de vista de geração de empregos. Nós geramos 7,9 milhões de empregos, segundo o PNAD, de 2024. Geramos empregos formais, 200 mil vagas em 2024, tá certo? E isso representa 13% da força total de trabalho do país. Ou seja, a construção civil tem um papel importantíssimo dentro do crescimento do Brasil. O outro indicador muito importante é que a gente tem, vamos para trás aqui, nós temos um indicadores mensais de histórico de vendas. Isso é feito num universo que é o universo da Abrainc, mas não de todos os associados da Abrainc. Isso é feito numa amostra de 20 empresas da Abrainc. Então, aqui o número absoluto não é o que a gente deve estar mais preocupado. A gente deve estar preocupado com a tendência que está ou de alta ou de baixa em termos de vendas. E a gente está vendo de 2023 para 2024 realmente uma tendência de alta nas vendas. Então, aí que a gente tem que olhar do ponto de vista positivo o percentual de crescimento de vendas de um ano para o outro. Próximo. O desempenho da incorporação. Também é importantíssimo a gente olhar aqui, quando a gente está olhando ainda no Minha Casa Minha Vida. Nós verificamos aqui lançamentos cresceram, da hora de quase 40%, tá? Em termos de volume financeiro também, tá? E em termos de vendas também, as vendas cresceram bastante. Em termos de volume de vendas, 36%, que é bastante importante. Minha Casa Minha Vida é um programa que, como eu falei, houve aí realmente um grande esforço do governo e esse esforço está sendo percebido pelo mercado, pelos números. A gente sempre gosta de ir para a próxima, a gente sempre gosta de olhar os estoques, né?
Estoque, a gente tem uma medida de estoque que é importante olhar, e nós temos uma curva que a gente tem visto, né, de 2023, mês a mês, até 2024. Hoje nós estamos com um estoque de 10 meses de estoque, né? Então, a gente está vendo aqui que o número de estoque ele tá um número bom para o Brasil, 10 meses de estoque. A gente, quando olha para trás, nós temos uma média histórica de estoque de 14 meses, a gente acredita que 10 é um número bastante interessante em termos de volume de estoque por mês, né? Número de estoques, considerando, né, o número de meses para vender esse estoque. Indo para o próximo, a gente já entra no mercado de médio e alto padrão. No mercado de médio e alto padrão, a gente também vê, no primeiro semestre de 2024, um crescimento no volume lançado, que é importante, em termos de volume, e um crescimento no volume vendido também. Tá? Então, a gente percebe aqui um mercado positivo, mesmo com um cenário de juros altos, né? Nós, no mercado de médio e alto padrão, apesar do recurso vir da cadeia de poupança, os bancos, eles captam do poupador, mas para atender a demanda existente no mercado, que ela é superior àquele recurso que tem na poupança depositado pelos poupadores, ele tem que ir ao mercado e tomar recurso. Ele toma esse recurso em LCIs e ele paga CDI. Então, o custo do financiamento acaba subindo, dado um mix de composição que a instituição financeira que opera com a cadeia de poupança tem entre dinheiro de poupadores, que remunera o poupador hoje até mais 6,17, e a captação através da LCI, que é um percentual do CDI. Então, mesmo assim, ainda o juro de quem compra uma casa, um apartamento, ele é ainda um juro muito baixo. E o prazo é um prazo de 30 anos. Então, eu costumo até brincar que não conheço empresa que toma 30 anos numa taxa de juros tão baixa quanto se toma para comprar um imóvel. E lembrando que, apesar de que a gente fala dessa taxa de juros, não se deve esperar para comprar um imóvel a taxa de juros melhorar. Se a pessoa tiver condições, se aquela prestação couber no orçamento, faz todo sentido que ela compre o imóvel. No Brasil, a gente tem o que a gente chama de portabilidade. Então, o que acontece? A pessoa comprou o imóvel hoje, a taxa de juros no mercado caiu, ela pode trocar de instituição financeira ou ela pode renegociar com a mesma instituição financeira a sua taxa de juros. Portanto, às vezes é melhor comprar o imóvel, porque ele ainda vai continuar valorizando, tá certo? Do que você esperar o juro cair e aí você pode ter uma valorização do imóvel. Então, essa conta é muito complexa de você dar certeza que você vai acertar nessa conta. Então, por isso que nós sempre recomendamos que não olhe a taxa de juros achando a taxa de juros vai cair. A taxa de juros pode cair, o imóvel pode subir mais, e aí, no fim, você vai acabar ficando até com uma prestação maior, mesmo com uma taxa de juros menor, em função do aumento do preço do imóvel. Aqui é a mesma coisa, nós vamos para a próxima, em termos de estoque, né? Nós temos a mesma situação em termos de estoque. Nossos estoques estão caindo, eles vieram lá de junho de 23, de 18 meses, para 13 meses. Então, é uma queda importante, isso é bom para o mercado, tá certo? Mostra que o mercado as empresas estão vendendo seus estoques, as empresas hoje estão com uma saúde financeira muito boa, o que faz com que, com uma melhora na demanda, as empresas estejam, do ponto de vista estrutural financeiro, prontas para atender demandas futuras, ou seja, têm capital para fazer os investimentos para atender demandas futuras. No próximo, a gente fala sobre distrato. Distrato é uma coisa que muito se falou, tivemos problemas lá atrás, mas muito lá atrás, em 2016, quando bateu o pico dos distratos, em termos de 58% na relação distratos sobre vendas, e hoje nós estamos em 11,4%. Ou seja, acabou aquela história da pessoa comprar um apartamento numa opção barata. Se o imóvel subir, eu vendo e ganho dinheiro. Se o imóvel não subir, eu devolvo para o incorporador. Então, essa opção, que era uma opção de graça, ela acabou. Portanto, a queda no nível dos extratos, ela foi grande, o que representa que o mercado hoje está numa normalidade. Bom, o cenário de juros maiores,
né, a gente olha também que a gente tem alguns indicadores aqui importantes e por que que o imóvel pode ser atrativo, né? A gente tem visto que a intenção de compra de imóvel ela está crescendo. Isso é uma pesquisa que é feita pela Brain e pela Brainc, e a gente verificou que o indicador de intenção de compra de imóvel no início de 23 para maio de 24, ele saiu de 31% para 48%, ou seja, é um número bastante importante de crescimento de pessoas que estão procurando imóvel e vão realmente comprar, tá? E tem intenção de compra, tá? Eu sempre costumo dizer que imóvel no Brasil ainda é muito barato. Tem um ranking, que é um ranking feito no mundo inteiro por uma empresa chamada Numbeo, e essa empresa ela faz a relação dólar por metro quadrado em diversas cidades do mundo. A cidade de São Paulo ela está ranqueada no número 187, ou seja, temos 186 cidades com preços de imóveis mais caros do que São Paulo. Isso me leva a crer que, com a melhora da economia brasileira, o crescimento do poder aquisitivo, haverá uma correção no valor dos imóveis. Isso é algo que deve acontecer sem dúvida nenhuma, né? Outra coisa que também é importante a gente olhar, o preço do aluguel. O preço do aluguel subindo, né? Segundo o FIPZAP, 2023, o preço do aluguel subiu 16,2%. De certa forma, quem mora de aluguel vai verificar se quanto ele está pagando de aluguel e quanto seria uma prestação para comprar um imóvel. Mesmo que não seja imóvel exatamente daquele tamanho, se ele for comprar um imóvel um pouco menor, vale a pena ele comprar imóvel do que ele pagar o aluguel. Então, quando você tem uma alta do aluguel muito superior à inflação, você tem essa tendência também de estimular as pessoas a comprarem imóveis. Próximo. Aqui, a gente, como a gente já falou, né, e viu lá atrás, a intenção de compra bateu o recorde, né, em 48%, nós já vimos anteriormente. Isso é muito importante. Quando a gente olha na série histórica aqui, é o número mais alto desde 2020. Então, é um número importante para mostrar e para a gente ver o que as pessoas, a tendência e a vontade de comprar imóvel. Interessante olhar no próximo também, que é a intenção de compra por faixa de renda. Quando a gente olha por faixa de renda, a gente verifica que as pessoas com uma renda mensal acima de R$ 15.000, 51% querem comprar imóveis. Com uma renda de 10 a 15 mil, 37%. Aqui é um mercado que eu acho que ele tem grande futuro, que é uma questão de ter produto, ter um financiamento a uma taxa de juros mais baixa, esse mercado deve crescer muito nessa faixa de renda, não é? Depois de 5 a 10 mil, 48%, e 2.500 a 5 mil, está da ordem de 47%. Ou seja, todas as rendas estão numa determinada faixa, muito parecido, numa faixa aí de 47 a 51, a única que destoa são as pessoas que estão nas faixas de 10 a 15 mil reais. Interessante também a próxima transparência, a próxima lâmina que a gente traz, é a gente verificar os motivos. E muito se falava que muita gente preferia morar de aluguel. E na pesquisa diz que 33% não quer mais pagar aluguel, quer comprar imóvel. Então, motivo dele, comprar imóvel porque não quer mais pagar aluguel. Depois, 12%, na verdade, é uma residência maior, tá certo? Outros 12% é trocar por uma residência com mais benefícios. Então, aqui nós temos um número muito importante de um percentual de 33% que está querendo sair do aluguel. E temos um número também que é importante, que é investimento para alugar. 7% está olhando imóvel como investimento. Então, esse é outro viés do mercado imobiliário, né? Pessoas que sempre, já há muitos anos, em todos os países, inclusive no Brasil, olham imóveis como investimento. Bom, aqui a gente fala, lá atrás nós falamos da percepção do comprador do imóvel. Agora a gente vai ver um pouquinho a intenção do incorporador, né? Como é que está o incorporador, e qual é o otimismo dele especificamente na compra de terrenos. Então a gente tem visto que
Tanto no geral, nós temos aqui a expectativa de aquisição de terreno entre 3 a 12 meses é bastante alto. 86% do público pesquisado tem expectativa de comprar terreno de 3 a 12 meses, o que mostra que tem realmente uma previsão importante e as pessoas estão acompanhando um crescimento futuro do mercado imobiliário quando eles têm essa expectativa de compra de terreno entre os 3 a 12 meses. Importante a gente olhar ali do lado esquerdo, que a gente vai ver que, obviamente, como Minha Casa Minha Vida tem um volume muito maior em termos não financeiros, mas em termos de unidades, então você tem aqui uma intenção maior no Minha Casa Minha Vida de 94%, mas o médio alto padrão não é baixa a intenção, nós estamos falando de 76% a intenção de compra de terrenos de 3 a 12 meses. Importante no próximo, isso aqui é um índice de preço do imóvel, feito pela ABCIP, e ele mostra realmente a variação do preço dos imóveis. Então, a gente verifica que em todas as regiões a gente tem uma variação importante do preço dos imóveis. Ou seja, imóvel, até quando a gente olha como investimento, ele é interessante. Quando a gente pegou a cidade de São Paulo e verificou nos últimos 10 anos quem comprou e alugou, houve um ganho em relação ao CDI, por exemplo. Então, imóvel é um investimento que pode ser considerado um investimento com uma boa rentabilidade, ainda com essa taxa de juros que a gente tem tido de CDI alta, ainda nos últimos 10 anos a gente conseguiu ter uma rentabilidade no imóvel superior ao CDI, para quem alugou. Para quem não alugou, ela está muito próxima do CDI. Falando um pouquinho de funding agora, a gente aqui traz três cenários, todos em junho, né? Cenário de junho de 2022, 23, 24, e onde a gente mostra a pizza aqui de funding do setor. E quando a gente olha aqui, claramente a gente verifica que o vermelho é a caderneta de poupança, né, que a sigla é a Sociedade Brasileira de Poupança e Empréstimo, ele tem caído de volume, né, de 22 para 23 teve uma queda importante, agora diria que subiu um pouquinho de 638 para 763 bilhões, no entanto, isso não é o suficiente para atender a demanda do mercado. A demanda de financiamento é muito maior. Então, a gente vê outras indústrias crescendo muito. Por exemplo, as indústrias de fundos imobiliários crescendo aqui de 23 para 24, 26%, as LIGs crescendo 13%, os CRIs crescendo, as LCIs, que é um recurso complementar ao recurso da cadeia de poupança, crescendo 20%, e o FGTS cresceu aqui 12% de 23 para 24. Ou seja, temos um problema de funding crônico, sim, no mercado de médio e alto padrão, porque com a taxa de juros alta e por a gente ter majoritariamente os empréstimos feitos em TR mais taxa de juros, essas carteiras elas não são securitizáveis pelos bancos, porque o indexador TR não é um indexador que você tem investidor que tem interesse. Portanto, nós teremos que ter no futuro uma indústria que tenha um indexador que possa ser colocado a mercado, cuja operação de securitização possa ser colocada a mercado. Eu, particularmente, acredito que esse indexador possa ser o IPCA, e aí você teria que ter uma taxa de juros um pouco melhor no Brasil, porque qualquer investidor que for comprar uma operação de securitização, o que ele vai querer? Ele vai querer balizar com a NTNB. Quando a gente olha a NTNB pelo preço da NTNB mais o spread, para a compra do investidor, quanto que vai sair no tomador final. Então, sobe muito esse custo para o tomador final. Dessa forma, a gente, quando tiver uma taxa de juros no Brasil mais baixa, nós deveremos ver um crescimento muito importante dessa indústria para que carregue esse funding para o mercado imobiliário. No próximo, a gente fez aqui um trabalho interessante, que é verificar quando que uma cadeia de poupança para investidor fica mais atrativo que um fundo de varejo. E a gente chegamos aqui nesse gráfico que a gente verifica que a caderneta de poupança ela começa a remunerar
um percentual superior ao fundo de varejo quando você tem uma Selic de 10. Quando você tem uma Selic de 10, os fundos de varejo, na média, remuneram 7,10% ao ano, quando a cadeia de poupança 7,24%. A gente acredita que quando acontece isso, talvez a gente tenha um pequeno incremento na poupança. A gente não acredita que vai ter um grande enxurrado de dinheiro na poupança, mas vai ter uma estabilização com tendência de alta nos volumes da cadeia de poupança. Indo para o... Estou vendo aqui meu tempo, aqui como é que está. Indo para o próximo, a gente verifica que o setor é um setor interessante em termos de mercado de capitais. É um setor que a Abrainc, por exemplo, é uma associação que tem o maior número de empresas de capital aberto com ações em bolsa. Então, hoje, nós temos uma saída muito importante, que é o mercado de capitais. Visto isso, a gente tem as emissões de debêntures, os CRIs e os fundos imobiliários. Então, essa é uma indústria que, como eu falei anteriormente, quer dizer, com a queda da taxa de juros, então, a gente vai ver nos três, né? Por motivos diferentes, um grande crescimento nesse segmento, indo em direção às operações de mercado de capitais. Aqui nós estamos falando de mercado de capitais de dívida, também não será diferente nas operações de equity, você tendo aí uma conjunção de fatores que os investidores de equity voltem a operar. Esse é um mercado que a gente acredita também que terão oportunidades para operações no mercado de ações. No próximo, a gente olha um pouquinho o estoque de CRI. O estoque de CRI ele cresceu 13%. Então, a gente vê que as operações de certificado de CRI são operações importantes. Nós temos a Engea, que o governo está fazendo um trabalho com a Engea para ver se a gente consegue dinamizar um pouquinho o mercado, utilizando a Engea. Indo para o próximo, a gente também vê um crescimento dos estoques de fundos imobiliários, da série de 25%, né? E, no outro, é o problema que a gente tem das LCIs. As LCIs, elas sempre tinham um prazo de resgate mínimo de 90 dias. O governo levou para 360 dias e agora trouxe para 9 meses. Isso, eu acho que 9 meses ainda não é o correto. Em 9 meses, o que ele fez foi equiparar as LCAs. No entanto, a importância nesse mercado ser 90 dias é porque a LCI é uma fonte de captação para os bancos que tem cadeia de poupança para complementar o recurso da cadeia de poupança para financiar as aquisições de imóveis. Então, com a queda do volume de investidores, obviamente, você tendo escassez de dinheiro, você vai ter que pagar mais caro. Então, quem está pagando essa conta aqui no final da história é aquela pessoa que está comprando imóvel. Então, a gente continua defendendo que o ideal para as LCIs é que você tenha um prazo de 90 dias, como tínhamos anteriormente, para que haja um maior volume de recursos carreando para o sistema de poupança, para que a gente possa fazer o financiamento, avisa que eu estou na para que a gente possa fazer o financiamento. A Lig também, a gente tem visto aqui um crescimento de 90% na Lig, que é bastante importante. A Lig ela tem que se desenvolver mais ainda. A Lig ela veio através do Cover Bond, que é uma cópia do Cover Bond, na verdade. Então, a gente está aqui no instrumento que a gente acredita muito. Senhores, essa era a minha apresentação e queria passar isso para vocês aqui, que se tiver alguma pergunta, não sei se agora ou depois, eu estou à disposição. Obrigada, França. A gente deixou as perguntas para depois, porque aí a gente fica tudo livre aqui depois da apresentação aqui do João Daronco, né, que é o analista aqui da Suno, e aí depois a gente fica livre para fazer as perguntas. E lembrando, quem estiver nos ouvindo aqui, quiser já deixar as perguntas aqui no chat, tá? Aí depois da apresentação aqui do João, a gente já passa para o França ou então para o João aqui as questões, tá? Então, João, deixo a palavra agora com você. Ótimo, muito obrigado a todos. Já que o França ele falou muito bem do setor, eu queria trazer um pouquinho sobre qual que é o panorama das empresas de construção civil, do setor de construção civil, olhando para o mercado de capitais, olhando para a Bolsa.
né? E quando a gente olha para o desempenho desse setor ao longo do tempo, a partir de 2010, a gente vê que ele foi muito impactado desde 2010 até 2015, muito por conta de toda a crise que a gente teve, aumento de taxa de juros, etc. E também por conta da questão de distratos. Houve um aumento significativo de distratos, e isso impactou significativamente as companhias que tinham aberto seu capital próximo de 2008, né, em meados de 2000, dos anos 2000, e com isso teve um desempenho bastante negativo. A partir de então, à medida que o Brasil foi se reestabilizando, taxa de juros voltando a um patamar mais controlável, etc., a gente vê um avanço desse índice, do índice IMOB, até 2019, onde a gente atingiu o pico desse índice e, a partir da pandemia, houve uma queda significativa e essa queda persiste nesses últimos 4 anos, tá? Por que o cenário está assim? Por que o cenário está desenhado dessa forma? Quais são os principais pilares que motivam essa queda, por assim dizer, e essa manutenção em patamares mais baixos? O primeiro pilar, ele está muito relacionado, na minha visão, a uma questão de oferta e demanda, tá? E para exemplificar isso, eu trouxe dados do Sicoob para a cidade de São Paulo, que é basicamente o coração imobiliário do Brasil, não só do Brasil, mas da América Latina. E quando a gente olha alguns indicadores, a gente tem uma visão um pouco mais clara de por que o mercado está um pouco mais receoso, né? Quando a gente olha, por exemplo, unidades lançadas, a gente vê que a partir da recuperação brasileira, 2016 em diante, houve um incremento significativo do número de unidades lançadas na cidade de São Paulo, né? Passando de 19,4 mil unidades lançadas lá em 2016 para próximo de 81,8 mil unidades em 2021, né? A partir de 2021, a gente tem uma queda. Ainda assim, é um volume bastante acima da média, né? Essas unidades lançadas, elas vieram com um aumento também de unidades comercializadas, né? Então, a gente olha as unidades comercializadas, unidades vendidas, no gráfico superior da direita, a gente também vê um avanço. Entretanto, o ritmo das unidades lançadas, ele foi bastante superior ao ritmo das unidades vendidas. E isso fez com que criasse uma oferta final de imóveis residenciais bem acima da média, né? Se a gente pega a oferta final de imóveis na cidade de São Paulo, desde 2012 até 2022, como média, a gente está falando de próximo de 37 mil unidades, né? Atualmente, a gente está falando de um estoque próximo de 70, quase que é praticamente duas vezes esse volume médio. E isso traz uma certa insegurança para os investidores. É mais ou menos assim que eu estou sentindo, tá? Os investidores estão um pouco mais inseguros por conta dessa oferta ter sido bastante significativa nos últimos anos e a demanda ela ter sido atravancada muito por conta de taxa de juros. Isso faz com que o VSO, o velocidade sobre, ou venda sobre oferta, que é uma velocidade de vendas da cidade, tem caído e tem ficado bastante abaixo dos níveis pré-pandemia, que era de 2019, 2018, a gente está falando de 12%, né, de VSO. Hoje, a gente está falando de um VSO próximo de 9%, significativamente abaixo, e isso traz um risco, né? Qual que é o risco? O principal risco é as companhias, elas começam a lançar os seus empreendimentos e aí demora um certo período para eles conseguirem construir e finalizar esses empreendimentos. O perigo é você não conseguir vender, você ficar com o estoque encalhado e aí precisar diminuir margens e vender estoque com margens menores, ou seja, gerando menos valor para o seu acionista. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, nos próximos slides, só para finalizar, né? E aí a gente olha que já houveram momentos de crise bastante significativas, e uma das formas de você avaliar isso, por exemplo, é com um indicador de antecedência, tá? Você pode fazer tanto com o número de alvará como um indicador de antecedência. Muitos demonstram que a partir do início de 2022, início de 2021, a gente tem uma queda na quantidade de alvarás emitidos, né? Isso já indica que o mercado ele sentiu parte desse desequilíbrio entre oferta e demanda e começa a se antecipar para dar uma freada nos lançamentos, e freando os lançamentos, você tende a ter um ajuste melhor na sua oferta e demanda, trazendo uma saúde melhor para a margem das companhias, para a margem das incorporadoras, para os resultados das incorporadoras, tá? No momento atual, acaba que foi bastante dificultado por conta da pandemia, mas acaba que tem se ajustado à medida que os meses passam. Então, esse é o primeiro pilar, tá?
O segundo pilar, que na minha visão tem impactado muito as companhias, é relacionado a custos, tá? Uma incorporadora, ela tem diversos custos, né? Você tem mão de obra, e aí o França falou muito bem, que é um dos setores que mais emprega no Brasil, tanto mão de obra direta quanto indireta. Então, você tem um custo de mão de obra bastante significativo. Você tem materiais, né? Concreto, para o concreto você precisa de aço, se for fazer o concreto armado, cimento, etc. Então, ela é bastante intensiva em capital, né? E ao longo da pandemia, além desse desajuste entre oferta e demanda, você também teve um desajuste na estrutura de custos das companhias. O que eu quero falar com isso? Basicamente, na pandemia, a gente teve um boom do preço das commodities, das principais commodities do mundo, né? Minério de ferro bateu o seu preço recorde lá em 2022, você teve o Brent sofrendo inicialmente, depois recuperando de uma forma bastante significativa. Aço acabou também sendo impactado pelo preço do minério de ferro, a gente teve até uma crise de escassez de aço aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas no globo como um todo. Isso impactou significativamente os custos, né? E a gente tem 4 gráficos para mostrar isso. Primeiro, o INCC acumulado, acho que é um indicador inflacionário que demonstra muito bem o que aconteceu a partir de 2020, né? A gente tem um crescimento significativo do INCC, ele se comportava muito bem a partir de 2010, de uma forma bastante controlada, principalmente depois de 2016. Vem a pandemia, desalinhamento de várias cadeias produtivas, e com isso ocorre uma explosão, basicamente, do INCC, né? Esse INCC, ele impacta os custos das incorporadoras, como mencionei, e no final do dia, as margens. O segundo gráfico que eu quero falar é o INCC por item. Por quê? Isso é muito importante para a gente entender o que foi que mexeu no INCC, tá? E o INCC, a gente destrinchou em 2 grandes grupos, mão de obra e na parte de materiais e serviços, né? 2021, a gente teve, a partir de 2020, né, depois da pandemia, a gente teve um incremento significativo de INCC de serviços e materiais, por conta dessa questão de materiais de aço, concreto, etc. O dólar também impactou significativamente, e com isso, as incorporadoras, geralmente de mais médio e alto padrão, sofrem mais, porque o custo deles, maior parte, vem de serviços e materiais e menos de mão de obra. Mais recentemente, a gente teve aí no final de 2022, início de 2023, a gente teve um incremento do custo ou do INCC de mão de obra, que impactou também a outra parte das companhias, né? E para finalizar esse slide, todo esse conglomerado de informações se resume em um aumento do custo por metro quadrado para você construir. Então, você teve um aumento do custo por metro quadrado. Em um momento em que a sua oferta e demanda não estava tão bem ajustada, ou seja, é difícil repassar, e também que a taxa de juros subiu. Então, você tem um pouco mais de dificuldade para vender. Então, o aumento de custo em um momento de dificuldade de vendas acarretou em uma diminuição de margem, como a gente pode ver no próximo slide, né? Eu trouxe a margem de algumas companhias do setor conhecidas e todas elas contam a mesma história, né? Por exemplo, a margem da Trisul, margem bruta da Trisul, né? Essa margem ela é basicamente calculada quanto que a companhia ofere de lucro bruto em relação a quanto que ela tem de receita, né? A Trisul, ela tinha uma margem pré-pandemia em próxima de 35%, tá? As construções, em 2019, ela teve um follow-on, começou a lançar alguns empreendimentos, etc. Ela começa a vender esses empreendimentos. Entretanto, existe um ponto bastante importante aqui, que é a questão da safra dos empreendimentos, né? Até 2020, 2021, a safra dos empreendimentos eles haviam sido construídos antes desse boom, ou seja, os custos deles estavam mais normalizados, estavam mais dentro do orçamento. À medida que a companhia começa a entregar esses empreendimentos, ela começa a oferir a receita nesses novos empreendimentos com margens mais baixas e ver a sua margem cair. Não porque o preço dos imóveis caíram, pelo contrário, né? Mas porque os custos aumentaram de maneira significativa, em um momento de maior dificuldade de repasse desses custos. Isso aconteceu tanto com a Trisul, que atua em médio ou alto padrão dentro da cidade de São Paulo, como também para a MRV, que é uma companhia que atua mais voltada para o mercado econômico, né? A margem da MRV também caiu significativamente
com uma retomada a partir de 2023, 2024, ela segue esse patamar. Exetec da mesma forma, né? Então, ela vinha crescendo as suas margens, dado uma safra anterior à pandemia de lançamentos, uma safra bastante positiva, bastante saudável. A partir da pandemia, por conta de toda essa disrupção dos preços, né, aumento do INCC, margens caem. A mesma coisa que aconteceu com a IVE. Então, na minha visão, esse é o segundo pilar que preocupa bastante o mercado e segura, né, trava bastante o desenvolvimento, por exemplo, do indicador imobiliário dentro do mercado de capitais. O terceiro pilar, muito comentado pelo Franz também, é a questão de taxa de juros, né? Se puder passar para a próxima lâmina, a taxa de juros, ela comanda muito o mercado imobiliário, né? Por alguns motivos. E aqui eu estou trazendo, basicamente, o desempenho das principais ações do mercado, tá? Peguei alguns players, Trisul, Exetec, MRV, e também da NTNB, tá? A taxa da NTNB, que é IPCA mais a taxa está à esquerda, o desempenho das ações está à direita com base em 100, tá? Os juros, ele tem alguns impactos dentro das empresas do setor de construção civil, né? Vou trazer os principais. O principal deles está relacionado com a affordability, né? Depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso, mas quando o juro sobe, você precisa de um bolso maior para comprar o mesmo imóvel. Você precisa ter um salário maior para conseguir comprar ou financiar aquele imóvel, e com isso, você diminui muito o mercado endereçável. Um segundo fator que impacta bastante as companhias é a questão de despesa financeira, né? Se você tem um juros maior, e aí grande parte das vezes é atrelado à Selic, você tem um aumento das despesas financeiras e sua margem final, sua margem líquida cai. O terceiro fator que impacta muito as companhias, e esse é muito voltado para o mercado de capitais e não tanto para o seu operacional, está relacionado com custo de oportunidade. Então, muitas vezes os investidores eles deixam de investir em empresas de renda variável para ir para a renda fixa à medida que esses juros se tornam mais atrativos. No próximo slide a gente tem um desempenho médio, se puder voltar só, o desempenho médio das ações, e aí é bem interessante que eu queria trazer esse slide, que ele mostra uma correlação inversa entre a taxa de juros e o desempenho das ações. Então percebam que no período em 2015, e que a taxa de juros, né, do IPCA estava IPCA mais 7,2, até 2019, que a gente viu IPCA, que a NTNB saiu do IPCA mais 7 para IPCA mais 2, aproximadamente, 2,3, a gente vê o desempenho das ações multiplicarem por 6 do seu capital em 4 anos, 3 anos, né? A partir da pandemia, a gente teve um reajuste da taxa de juros, etc., isso apontando para cima os juros, a gente vê o desempenho dessas ações caindo significativamente. Então, para mim, o terceiro pilar é um dos mais fundamentais para explicar o porquê do desempenho das ações tão inferiores ao esperado. No próximo slide, eu trago a questão da affordability, né? E o que é isso? Basicamente, é mostrar para vocês o que acontece quando a taxa de juros sobe, né? Então, eu trouxe 2 exemplos aqui. Um para um imóvel de 200 mil, para financiar um imóvel de 200 mil, e outro para financiar um imóvel de 500 mil reais, né? Para você financiar um imóvel de 200 mil reais, considerando uma taxa de juros de 8%, vou pegar 10% para ser mais exato, de 10%, você precisa, a sua primeira parcela do financiamento vai custar algo próximo de R$ 2.200, né? Para você conseguir arcar com essa parcela, você precisa ter uma renda mínima de R$ 7.300, né? E se a gente fosse pegar o número de domicílios elegíveis com essa renda, a gente estaria falando de 9,3 milhões de domicílios. Se a gente tiver essa taxa de juros cair, por exemplo, para 7%, a sua primeira parcela do financiamento ela cai de 2.200 para 1.740. Com essa queda, o que acontece é que a sua renda mínima necessária cai também, né? E com a renda mínima necessária caindo, você aumenta o mercado endereçável, né? Quando a gente vê a taxa de juros sair de 6 para 12, a gente está falando de uma diminuição do número de domicílios elegíveis de 7,4 milhões. Então, você tem menos pessoas comprando, ou menos pessoas podendo comprar aquele imóvel, né? A mesma coisa acontece quando a gente pega um financiamento de 500 mil reais, né? Quando você sai de 6% para 12%, eu estou falando de uma queda de
3,4 milhões de domicílios elegíveis para 1,9 milhões, né? A primeira parcela, ela sai de 3.800 para 6.200, né? A renda mínima sai de 13 mil reais para 20 mil reais. Então percebam que a taxa de juros ela impacta muito as companhias, tanto do ponto de vista de despesa financeira, quanto do ponto de vista de oferta, tá? E só para finalizar esse pilar, no próximo slide, a gente traz também os múltiplos, tá? Por quê? Essa taxa de juros, ela também faz com que os múltiplos das companhias sejam comprimidos. O que eu estou falando com isso? Basicamente, existem alguns múltiplos interessantes serem olhados no setor. Um deles é o Price to Book Value, né, que é o P sobre VP, em português, que é o preço sobre valor patrimonial. É quanto você está pagando por R$ 1 de patrimônio das companhias, né? Em geral, esse múltiplo ele tende a ficar próximo de 1. Você paga R$ 1 por valor patrimonial da companhia. Se ela tem uma rentabilidade um pouco maior, você tende a pagar mais, porque aquele valor patrimonial vale mais. Se ela tem uma rentabilidade inferior à média do seu setor, você tende a pagar menos, porque aquele valor patrimonial vale menos, ele gera menos valor, né? E aí a gente consegue observar muito bem que os múltiplos das companhias têm caído significativamente a partir, né, à medida que a taxa de juros sobe. Isso faz também que os valuations estivessem bastante comprimidos, né? Isso trazendo a média de algumas companhias do setor, tá? Então, na minha visão, esses são os 3 grandes pilares que motivam as quedas ou segurar tanto o desempenho das incorporadoras na bolsa, esse desempenho nos últimos anos, tá? É uma oportunidade ou não? Na minha visão, existem oportunidades sim, tá? No próximo slide, até trazendo algumas questões sobre as empresas listadas antes da gente conversar um pouquinho sobre se é o momento de oportunidades ou não, tá? Sobre as empresas listadas. Basicamente, no próximo slide, traz o modelo de negócio delas, né? Todas elas, ou a grande maioria, tem um modelo de negócio bastante parecido. Qual é esse modelo de negócio? Elas começam a partir da aquisição de um terreno. Essa é a primeira etapa do modelo de negócio das incorporadoras. Adquirem um terreno bem localizado, que faça sentido para o seu padrão, que vai ser lançado, etc. A partir daí se desenvolve um projeto, desde análise de mercado, projeto arquitetônico, projeto de fundações, escavação, etc. Depois disso, é feito o lançamento desse empreendimento, junto com marketing e vendas. Então, o imóvel é lançado. Esse imóvel lançado, ele deve ficar entre 6 a 8 meses em período de lançamento, para a companhia conseguir captar certo recurso e manter e continuar a ter uma folga um pouquinho maior para continuar a construção. É feita a construção ela tem um tempo variável, pode demorar de 24 a 36 meses, dependendo do método construtivo, e por fim é feita a entrega, né? E a entrega, ela é onde realmente ocorre o repasse, né? Onde a companhia realmente gera caixa. Então é um ciclo bastante longo, e essas variações bruscas na economia impactam de maneira significativa. Então imagine que você comprou um terreno, desenvolveu seus projetos, fez seus orçamentos, lançou. Vem a pandemia e os seus custos explodem, né? Você tem custos bastante superiores do que a gente tinha anteriormente, quando foi tudo orçado, né? E aí é difícil você reprecificar esse imóvel. Acontece que você vai ter uma margem mais baixa nessa safra. Você vai precisar construir ele e entregar até gerar caixa. Então, é basicamente esse modelo de negócio de ciclos mais longos, tá? E só para finalizar sobre o modelo de negócio, no próximo slide tem uma ilustração de como acontece o fluxo de caixa de uma companhia. Então, no momento inicial, no período de aquisição do terreno, andamento dos processos burocráticos, projetos, etc., você tem uma queima de caixa significativa, porque você tem que adquirir esse terreno, muitas vezes é feito à vista, você tem que pagar os projetos, questão ambiental, processos burocráticos, etc. A partir do lançamento, você começa a melhorar essa geração de caixa, e aí você tem ou ofere grande parte do lucro na entrega, tá? Então, é um modelo de negócio de ciclo longo, né? E as principais empresas que atuam dentro desse segmento, separei 4 grandes exemplos aqui para passar para vocês, são a EZTEC, uma das principais incorporadoras, dado o seu histórico
de sucesso. Ela é uma companhia familiar, né? Começou lá com a família Zarzur, Ernesto Zarzur, até por isso que é EZTEC, né? Ela tem um braço de corporate, que eu acho que é uma peculiaridade da EZTEC, então é algo que chama atenção lá dentro. Tanto é que ela construiu o EZ Towers lá atrás, fez uma venda muito bem sucedida. Atualmente ela está construindo o Ester Towers, né? E que tem trazido bons frutos para os seus investidores. Ela até tentou fazer um IPO desse braço no passado, mas a janela fechou. E o terceiro tópico aqui da atratividade dela, na minha visão, é a questão da baixa alavancagem financeira. Ela é uma companhia que, por entender que os ciclos eles são longos e podem ser bastante voláteis aqui no Brasil, ela tende a não se alavancar financeiramente de forma demasiada. Ela usa muito do capital próprio, ou seja, não fica tão exposta à taxa de juros impactando a sua despesa financeira. Segundo exemplo da empresa que eu queria trazer aqui é a Trisul. Ela é uma empresa bem mais nichada que a EZTEC, uma empresa bem menor do que a EZTEC, e tem tido ótimos resultados desde a reestruturação em meados dos anos 2013 a 2015. Tá? Ela fez uma reestruturação voltando para o seu foco inicial, que era média e alta renda, e o mercado tradicional de São Paulo, né? Com essa estruturação, ela teve ótimos resultados e tem surpreendido positivamente com a sua velocidade de vendas nos últimos trimestres, até acima das suas principais concorrentes, acima da média do seu mercado de atuação. Outras duas empresas que não são tão voltadas para São Paulo, mas que chamam a atenção também dos investidores, é a MRV, uma das principais companhias do setor, se não a principal incorporadora do setor, uma das companhias que mais lança unidades na América Latina. O ponto de atenção que eu trago aqui para essa apresentação são os diversos braços de negócio, ou seja, a companhia não atua só na incorporação imobiliária, ela atua também com parte de loteamento, aluguéis, etc. Então, ela tem uma diversificação significativa nas suas áreas de atuação e também uma diversificação geográfica. Ela tem um braço de negócio que atua nos Estados Unidos, tá? Então, ela é uma companhia também diferente das demais da Bolsa por conta disso. E eu trago o último exemplo, que é a Melnick, que ela fez seu IPO recentemente, e eu uso ela como exemplo de um mercado que tem crescido bastante, que são empresas muito nichadas e longe da grande competição. Por quê? Em 2008, de 2006 a 2010, a gente teve o IPO de grande parte das incorporadoras que hoje estão na Bolsa. E grande parte delas ou atuava distribuída em todo o Brasil, e aí um exemplo disso é a MRV, por exemplo, ou Tenda, e a outra parte delas era nichada em São Paulo, porque era o mercado mais fomentado que existia até então, né? Nesses últimos anos, a gente viu criarem-se nichos de mercado bastante interessantes, né? A Melnick atua num desses nichos. Ela atua no mercado do Rio Grande do Sul, que é um mercado que fica bastante longe dessa competição de São Paulo, e que lá ela consegue ter uma elevada rentabilidade e uma forte geração de caixa. E, além disso, também um forte crescimento. Então, são uns exemplos de empresas interessantes que eu trouxe aqui para vocês. E dessas quatro, as duas que eu gostaria de aprofundar um pouco são sobre as duas primeiras, Trisul e EZTEC, tá? Mesmo que o momento ele é bastante incerto por parte dos investidores, quando a gente olha para indicadores de valuation dessas duas primeiras companhias, que está na próxima lâmina, a gente consegue evidenciar muito bem o patamar de preços que a gente está vendo hoje as companhias, tá? Se puder só passar o próximo slide, a gente tem o valuation das duas companhias, né? O P sobre VP. O que é esse indicador? Já falei para vocês, né? Preço sobre valor patrimonial. Quando a gente olha o histórico dessas companhias, a gente vê que, por exemplo, para a EZTEC, ela tem um P sobre VP, na média, superior à média do seu mercado de atuação, e até superior à Trisul. Por quê? Porque ela consegue uma rentabilidade média superior à média do mercado. Então, esse valor patrimonial, ele vale mais, né? Faz sentido você pagar mais por ele. Entretanto, o momento atual do P sobre VP, ele é muito semelhante ao que a gente via em 2014 e 2015, no auge da crise econômica brasileira que a gente passou ao longo da década passada, né? E na minha visão, é um cenário totalmente distinto, porque naquele momento, como o França bem mesmo mencionou, você tinha uma questão relacionada a distratos. As companhias, elas tinham estoque até controlado até o momento
em que nós tínhamos grandes distratos, esses clientes começavam a devolver os seus imóveis para as companhias ficaram com muito estoque encalhado, não conseguiam vender. E para vender, você precisaria dar grandes descontos. E isso faz com que o seu valor patrimonial tenda a cair, né? Ou tenda a não valer aquilo que ele valia com o imóvel na mão dos investidores, né? Hoje, por exemplo, o P sobre VP da Zetec, a gente vê um P sobre VP muito abaixo do que a gente vinha em 2016, por exemplo, né? Poucas vezes na história, acho que da série histórica que a gente tem, 5 vezes foram os momentos que a gente viu o P sobre VP da Zetec abaixo de uma vez. E abaixo de 0,7 vezes foram 2 vezes só, e a gente está vivenciando um período com esse. Da Trisul, a mesma coisa. A companhia tem uma reestruturação a partir de 2017, o seu P sobre VP, que é um indicador de valuation, volta para um patamar mais próximo de 1. 2019 a gente teve um boom, né? Até a gente viu ali no desempenho das ações, falou 11, etc. Foi um pico desse valuation, não espero que vá chegar ali, né? Mas ainda assim bastante abaixo do que eu entendo como um patamar normalizado, que seria mais próximo de 0,9 a 1 vez, pelo menos, tá? Então, os indicadores do mercado deixam os investidores um pouco mais incertos. Quando a gente olha os valuations e fundamentos das companhias, as coisas tendem a recuperar. Até porque a safra dos custos, a safra de empreendimentos vendidos com custos mais altos do que os orçados tem acabado, ou seja, a gente está vendo uma recuperação gradual das margens e os valuations estão bastante estressados, né? Só para finalizar, falar um pouquinho sobre quais são os principais riscos que eu vejo no setor, tá? E quais são eles, né? Acho que tem 3 grandes grupos de riscos aqui. O primeiro risco é o risco de crédito, né? Tanto da questão de disponibilidade quanto da questão de custo. Se você tiver algum tipo de taxa de juros mais elevada do que se espera, pode ser que ocorra um impacto maior do que se espera também dentro da disponibilidade, então o funding, e também na questão de você conseguir financiar mais imóveis. Segundo grupo de riscos, riscos operacionais. Quais são eles? Riscos micro da empresa, né? Relacionada à orçamentação, ou seja, você fazer um orçamento condizente com as margens que você quer. Então, as companhias elas podem estar incorrendo em orçamentos precipitados, e isso é natural do setor como um todo, então são riscos micro das empresas, e também risco de venda, de você lançar algum tipo de imóvel que não consiga vender, e por fim, riscos gerais. 2 principais. Primeiro, custo de oportunidade, né? Eu acho que esse é um dos principais aspectos que os investidores têm levado em consideração. No momento como esse, grande parte das empresas da bolsa está descontado, né? Então, e como o dinheiro é finito, você pode optar pela opção A ou pela opção B. E essa opção A, muitas vezes, é o seu custo de oportunidade. Você está abrindo mão dela para investir no setor. Esse é um risco que tem que ser levado em consideração. E, por fim, o modelo de negócio das companhias ele é bastante intensivo em capital. Ou seja, você precisa colocar dinheiro lá dentro para você conseguir cumprir, né, a obrigação de comprar o terreno, fazer os projetos, desenvolver todas as questões burocráticas e, a partir dali, você gera caixa. Então, você precisa investir uma quantidade de caixa significativa. É um modelo de negócio capital intensivo. Se esse capital ele não conseguir retornar para o acionista de uma maneira satisfatória ao longo do tempo, você pode ter algum tipo de perda aí de capital, né? Então, acho que esse é um risco geral também que eu olharia para esse setor. Tá certo? Então, era mais ou menos isso, Sandra, que eu queria trazer para o pessoal para discutir e agradeço o espaço. Muito obrigada, viu, Daronco e França, excelente apresentação. Acho que já tem várias perguntas aqui, né, no chat aqui para vocês, mas antes de eu abordar as questões que estão aqui no chat, só vou fazer uma pergunta, inclusive o Daronco até colocou, né, na apresentação dele que é um dos pilares, né, de preocupação aí do investidor, que essa questão, acho que serve para os dois, tá? O França e Daronco, essa pergunta. Um ponto de preocupação aí é realmente essa questão do INCC, né?
foi mostrado aí na apresentação do Daronco que teve uma certa redução no índice de inflação aí de construção civil, mas a gente viu que nesses últimos períodos, né, nesse ano, a gente está vendo uma certa elevação. Pegando um gancho até em uma das perguntas que está aqui no chat, né? A gente está observando muitos empreendimentos sendo levantados. E conversando com algumas empresas, né, do setor, elas trouxeram aqui para a gente que realmente elas estão com uma certa preocupação quanto aos custos, tá? Que essa quantidade de empreendimento pode acarretar, e isso está se refletindo aí no índice de inflação que a gente está vendo aí, o INCC voltando a subir. Dito isso, o que vocês aguardam, França, nessa questão de melhorias? Realmente é uma preocupação que as empresas podem aí ficar e observar? Feito essa questão, o Daronco, será que realmente esse ponto aí de inflação ainda subindo, custo, né, de construção civil subindo, mão de obra provavelmente ainda muito escassa, pode ainda continuar afetando as margens das companhias aí? Tanto é que você até mostrou, né? Independe de empresas de alto padrão ou baixo padrão, de alta renda ou baixa renda, elas estão sofrendo, né? Como que vocês poderiam pontuar? Primeiramente, passo a palavra aí para o França e depois, Daronco, passo a palavra para você para perguntar sobre as margens e qual a empresa de alta ou baixa renda poderia ser mais afetada, né? Bom, quando se fala de mão de obra é um problema não na indústria de construção só, é um problema em todos os segmentos, é um problema de mão de obra, né? Se você for olhar uma figura que existia muitos anos atrás, que era o alfaiate, ele já não conseguia mais ter aprendizes para seguir aquele ofício, nem o filho, nem outras pessoas mais que ele empregava. Então, acontece a mesma coisa em todas as indústrias. As pessoas, felizmente no Brasil, né, as pessoas mais simples, elas estão conseguindo fazer com que os seus filhos possam atingir um nível de educação maior e consigam empregos melhores, ou seja, até se formando em universidades. Então, acho que esse é um fato. Esse fato, eu acho que ele tem um outro viés importante também, que a gente não 100%, mas em algumas obras, em alguns tipos de obras, você pode ter muita coisa que você vai partir para o futuro, para uma industrialização ou uma quase industrialização. Por exemplo, foi citado aqui a MRV como uma empresa que ela tem inclusive investimento nos Estados Unidos, ela tem uma fábrica nos Estados Unidos que em minutos ela monta um banheiro completo. O banheiro completo nos Estados Unidos não é um banheiro completo como no Brasil, é um banheiro que já vem, ele é entregue com banheira, gabinete e o resto do banheiro. Aqui no Brasil é o chuveiro e a piazinha e tal. Não, lá é realmente completo e em minutos ele consegue fazer isso numa fábrica. Tem um vídeo até que a gente pode disponibilizar ou está na internet, em várias redes sociais, as pessoas podem ver. Então, acho que um dia isso também deve vir para o Brasil. Tinha uma barreira no Brasil muito importante com relação a isso, que é a parte tributária, né? Hoje não é viável você construir fora e levar para o canteiro de obra. Então, essa industrialização no Brasil, ela tem essa trava que acabará com a reforma tributária. Então, com a reforma tributária, a gente vai tirar esse problema que tem e a gente poderá partir cada vez mais para a industrialização. As empresas, sem dúvida nenhuma, todas, tanto que estão na Minha Casa Minha Vida, quanto estão no médio e alto padrão, como, volto a falar, o desafio de todas as indústrias é chamado índice de eficiência, né? Todo mundo tem que trabalhar buscando um índice de eficiência melhor e maior produtividade. Acho que esse é o nome do jogo de qualquer segmento, índice de eficiência. Então, dentro dessa perseguição é que você vai tentar vencer qualquer eventual aumento de custo que você tenha buscando maior eficiência. Com relação ao descontrole de preço, o que me pareceu um pouquinho nessa pergunta, a gente não vê risco de descontrole de preço. A gente viu descontrole de preços na época da pandemia, que houve uma desorganização, como todo mundo sabe, das cadeias produtivas, e realmente a gente teve aí um fenômeno de descontrole de preço. Eu acho que o INCC ele deve continuar refletindo a realidade. Quando você vende um imóvel, a correção ao longo do tempo, até a entrega é pelo INCC,
Então, eu não vejo assim um grande pavor num descontrole de custos. Isso eu não estou sentindo. Eu não sei se o João tem visto isso na conversa com as incorporadoras. Da mesma forma, eu concordo plenamente com o França. O que eu sinto é a questão dos custos como um todo, as companhias têm caminhado cada vez mais para conseguir mecanizar suas obras, né? Seja com você, como a Tenda também é um bom exemplo, de você conseguir construir um empreendimento com 2, 3 andares em uma semana, 2 semanas, seja em companhias com maior grau de dificuldade, maior grau de complexidade, como o caso da Trisul, de conseguir fazer o processo de alvenaria. Só um exemplinho aqui para vocês, né? Mas já com as tomadas embutidas na alvenaria, já com os espaços dentro da alvenaria para você colocar toda a fiação, isso demanda muito menos trabalho, muito menos pessoas, mão de obra, e também menos entulhos, né? Menos desperdício, porque você não vai precisar lá ficar quebrando a alvenaria para colocar instalações hidrossanitárias, elétricas, etc. Então, que eu vejo de maneira estrutural as companhias se mecanizando cada vez mais, e do lado da parte dos custos descontrolados, eu não sinto isso também, tá, Sandra? O que eu vejo é uma naturalidade do aumento de alguns certos custos, e isso é natural no país como o Brasil, as companhias já estão acostumadas com isso, e o grande problema seria se a gente tivesse um descontrole de custos como houve na pandemia, muito isso, e além disso, tá? Em um momento em que não seria possível repassar esses aumentos, né? Em que os preços dos imóveis não incorporassem esse aumento. E na minha visão, o próximo ciclo tende a melhorar essa questão também. As incorporadoras estão conseguindo repassar melhor esse custo e isso alivia também a margem. É mais ou menos assim que eu vejo. Perfeito, obrigada aí a resposta. Tem uma pergunta aqui no chat, eu vou fazer a pergunta, tá? Mas depois se a pessoa que fez quiser também falar rapidamente, fica à vontade, tá? Mas tem uma pergunta aqui do Haroldo Levi. Ele questiona, né, que ele até comenta que está vendo no bairro dele várias incorporadoras, né, que estão fazendo empreendimentos, né? E aí ele gostaria de ouvir de vocês se todas essas incorporadoras vão conseguir vender, né, desovar aí essa quantidade de imóveis, né, que ele está observando na região onde ele mora, né? Então, basicamente essa é a questão, tá? Como que vocês estão observando aí essa grande quantidade de imóveis e prédios, né, subindo, né, sendo construídos, aí se vai ter demanda para tudo isso. Olha, eu vou contar uma história que não é exatamente com relação ao número de imóveis, mas é com relação ao preço de imóvel. Eu me lembro de, há alguns anos atrás, um empreendimento em São Paulo, perto do Clube Pinheiros, que é o Seridó, ele tinha sido lançado menos de R$10.000 e ele bateu R$11.000 o metro quadrado. Naquela época eu estava com o dono de uma imobiliária e ele até brincou: poxa, você compraria nesse preço? Eu olhei para a cara dele e falei: oh, não, você também? Ele falou: não, hoje está R$55.000 o metro quadrado. Então, o mercado de imóveis é uma coisa surpreendente. Quando a gente olha o mercado de imóveis do mundo, e se a gente colocar isso no Brasil, eu acho que tem potencial sim para esses imóveis que tem, não tenho muita dúvida. Nós temos um déficit habitacional de 7,8 milhões de moradias. Nós temos na intenção de compra que eu mostrei, não só sair do aluguel para comprar imóvel, mas a gente tem aí um público ali de 24%, que ele está entre aquele cara que quer uma casa melhor, maior, e um imóvel com mais equipamentos está lá dentro. Então, você tem um público comprador bastante importante, né? E tem um potencial de compradores que realmente conseguem pagar esses preços, né? Se alguém falar: o preço está muito alto, ninguém está falando que esses imóveis estão a R$55.000 o metro quadrado, talvez aonde ele esteja perguntando. Mas também não deve estar a menos que R$15.000 o metro quadrado, 18 ou 20, talvez, não sei que região que é. Mas a verdade é que a gente tem encontrado, sim,
potenciais compradores. Sem dúvida nenhuma, com o crescimento de renda nas pessoas, aí isso aí vai aumentar muito mais ainda. Eu vejo daí o número de lançamentos crescente no futuro. É o Haroldo, né? Perguntou? O Haroldo. Faz tempo que eu não te vejo. Ele até comentou aqui no chat que te conhece. Haroldo, quer pegar a palavra aí rapidamente para a gente depois abordar as outras questões? Acho que você está no mudo, Haroldo. Acho que ele não está conseguindo entrar. Mas eu vou fazer uma outra pergunta, uma outra questão aqui, que inclusive, França, você até apresentou aí no seu slide, né? Mostrando a intenção de compras, né? Que vem sendo crescente. Teria como você pontuar aí se tem como abrir isso, em qual região, né? Esse crescente que vem crescendo, essa intenção de compra? A gente não tem essa abertura, mas o Renato vai ver se a gente consegue essa abertura e conseguir. Eu não tenho aqui essa abertura, isso que eu quero dizer. Nós vamos ver se a Brain tem essa abertura e se tiver, a gente manda para vocês. Tem, por região tem. Tem por região, ele falou. Tem por região, a gente pode mandar para vocês. Perfeito, é só para a gente entender, porque também teve na apresentação aí do Daronco, né? Deixa eu ver se já tem alguma coisa. Se tem alguma coisa aí, já não? Estou procurando aqui, mas eu sei que no sul, deixa eu pesquisar aqui, no sul acho que é um pouco pior e no nordeste é um pouco melhor. Quer ver? Peraí. Bom, se quiser ir falando, a gente pega os números, assim que tiver os números eu reporto para vocês. Perfeito. Não, é só para a gente entender como que está sendo a procura, a intenção de compra em algumas regiões que você até mesmo comentou, França, que, por exemplo, São Paulo tem empreendimentos que o preço, né, do empreendimentos vem subindo muito. E a gente também está observando muitos lançamentos, né, aqui em São Paulo. E aí eu gostaria de entender de você... Já estou com o número aqui. Ó. Tá. O Sudeste é 41%. Tá? Que é o nível mais baixo, e depois todas as outras regiões do Brasil, né? Elas ficam entre 49% e... vamos lá, são 4 regiões, é fácil, vai. Centro-Oeste e Norte, 56%, Nordeste, 50%, Sul, 49% e Sudeste, 41%. Essa é a intenção de compra por região. Perfeito. Vou pegar aqui uma pergunta do Antônio. Ele está perguntando aqui por o Daronco, tá? O Daronco, ele está abordando a questão que você passou aí sobre o PVP, tá? Ele gostaria de saber por que, né, ocorreu essa queda. Ele pontuou, inclusive, a empresa, né, a EZTEC, e ele questiona se essa queda não vem mais em questão da queda, da redução do ROI dos últimos anos. Ótimo. Eu posso pegar até a questão de cima que ele perguntou sobre o preço médio? Pode. Assim, Antônio, como é que eu vejo, tá? A questão da queda do ROI, o ROI ele pode ser decomposto em 3 componentes, né? Você pode decompor o ROI na margem líquida, no giro e na alavancagem financeira, né? Na minha visão, a EZTEC ela sofreu muito por conta da queda da margem e do giro. Na alavancagem financeira não foi tão impactada. Então, quando a gente pega o ROI da companhia atualmente, eu não entendo como ele sendo o sustentável para ela no longo prazo. Olhando a média dos próximos 5 anos, eu tenho um certo grau de confiança de que essa média deve ser superior à média atual, né? A gente está falando de um ROI hoje de um dígito alto, que é bastante baixo para o Brasil, lembrando que é um ROI nominal, né? Então, na minha visão, tem parte sim dessa questão da queda do ROI, mas a queda do ROI ela é um sintoma, não é a doença, né? A doença seria uma queda na margem por conta da questão dos custos e também uma diminuição do giro, né, das vendas, por conta do aumento de taxa de juros e de talvez, desequilíbrio entre oferta e demanda dentro de São Paulo.
Então é mais ou menos isso que eu vejo, tá, Antônio? Acho que a queda do ROI ele é uma consequência, claro, impacto P sobre VP, mas eu não acho que esse ROI seja sustentável. Então esse P sobre VP tenderia a chegar a um patamar próximo de uma vez, pelo menos, né? E sobre custos, você colocou, apresentou sim o preço por metro quadrado médio, e há diferença entre projetos mais populares de projetos mais de alto e médio padrão, tá? Quem faz esses cálculos, existem algumas agências que fazem, se você quiser procurar bem certinho o número na vírgula, é só colocar CUB, CBIC, que aí você consegue chegar nos dados deles, nas planilhas, etc. Então é mais ou menos isso, tá? Depende muito da região, varia muito da região para região, da tipografia do empreendimento, etc. E é isso. E aí você colocou só, né, no final ali, a média atual seria próxima de 1.000? Não, a média atual está mais próxima de R$ 2.000 do que R$ 1.000 por metro quadrado, tá? Na média. Perfeito. Temos outra pergunta aqui do Michel Bezerra. Ele colocou aqui no tópico ainda de custos, né? Ele gostaria de entender quanto o setor se beneficiaria da importação do aço chinês, caso tenha novas restrições por parte do governo em relação ao aço importado. Poderia ter alguma pressão Do de Egito, custo no setor? a soja vem do Egito. O aço, majoritariamente, não vem da China, ele vem do Egito, O né? vergalhão, né? O vergalhão, ele vem do Egito. O tipo de aço que tem no Brasil não são em todos os lugares do mundo que você tem. Quando você compra o aço no Brasil, hoje em dia você já compra o aço cortado e dobrado. Então, tem vários pontos, né, na verdade, que você tem muito mais conforto em comprar aço no Brasil. O que a gente quer é que o aço no Brasil tenha um preço correto quando a gente comparar com o aço em qualquer lugar do mundo. É só isso que a gente sempre conversa e discute com os produtores de aço, mais nada do que isso. Então, esse aqui é o nosso ponto. Quer dizer, nós entendo no Brasil, tá certo? O volume de aço necessário e o preço correto, eu acho que você não vai ter muita necessidade de ter um grande volume de importação. Acho que do total do aço importado no Brasil esse ano, só 3% é o vergalhão, que é o aço que a gente usa. Até Perfeito. pensando, Sandra, uma questão que quando estavam comentando sobre essa questão de possível tributo, restrições acerca do aço chinês, o que a gente ouviu da siderurgia é que deve impactar muito mais o aço plano do que o vergalhão, né? O aço plano é direcionado, por exemplo, para setor automotivo, eletrodomésticos e coisas nesse sentido. Então, o vergalhão não deveria ser impactado de forma significativa. É o que a gente sentiu também. Perfeito. França, pessoal, ainda a gente tem um tempinho, tem 10 minutos aqui antes de terminar, tá? Se quiserem continuar fazendo perguntas, pode colocar aqui no chat, tá? Ou pedir a palavra aqui no microfone, podem fazer também, não fiquem tímidos, tá? Mas, França, eu gostaria de pegar uma questão aqui sua, você até abordou, né, que teve algumas alterações na parte de prazos aí para a LCI. Mas você entende que ainda precisa ser muita coisa alterada, né, para facilitar isso. Está ocorrendo conversas, você vê que dá para fazer, para facilitar e melhorar os prazos aí para a LCI, para ter maior procura ou agilizar aí a intenção de ter o investimento, aumentar, alavancar aí nas LCIs? As conversas foram muito fortes antes da decisão do Conselho Monetário Nacional. Agora, a gente ainda não teve conversas formais, a gente tem só, entre aspas, né, pressionado um pouco através da imprensa e de todas as palestras que a gente participa, mas ainda não tivemos uma conversa, tivemos só uma conversa, na verdade, com o Ministério da Fazenda, relatando a nossa opinião. Então, acho que ainda esse é um assunto que a gente tem que trabalhar bastante, é um assunto que a gente, sem dúvida nenhuma, vai trabalhar em conjunto também com os bancos, né, com a BCIP, que é um assunto importante para os bancos e para nós, né, porque nós somos
muito dependentes do funding, então nós somos muito dependentes da indústria de bancos que opera no mercado imobiliário. Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, né, para a gente já direcionar. Alguém tem alguma... Ah, o Haroldo, não sei se ele está com o microfone. Vê se está Pode falar. funcionando. Tá, estamos Funcionou. ouvindo. Tudo bem? Que bom, França. Tudo bem, você? Ótimo. Ótimo evento aí, realmente muita informação. Eu só agora consegui reativar aqui o microfone, não sei o que tinha acontecido. Só completando aquela questão, França, o que tem me preocupado, e aqui andando por São Paulo, né, capital, esse número de construções e a falta de infraestrutura adequada para aguentar tudo isso. Então, independente de todas as outras questões que vocês muito bem comentaram aqui, me parece que o pessoal não está atento à infraestrutura. Eu moro no Brooklyn, tá? Perto da Berrine aqui. E não tem mais estrutura viária, não tem mais estrutura de nada para aguentar milhões de novos habitantes e prédios. E me espanta de que o setor, enfim, estou falando do setor de maneira generalizada, mas que o setor não esteja olhando para a infraestrutura local adequada à recepção desse público gigantesco que está vindo aí. Só queria complementar com isso, se você puder fazer mais algum comentário, e mais uma vez, parabéns aos dois. É uma coisa interessante. Eu vou dar um exemplo de Manhattan. Antigamente você tinha, acho que, 4 postos de gasolina em Manhattan, numa determinada região ali, e hoje, se não me engano, você tem um só, tá? Infelizmente, o que acontece é o seguinte: quando você vai ter muitas pessoas que querem morar num determinado lugar, onde você tem uma concentração, essa infraestrutura, como eu comentei do posto de gasolina em Manhattan, ela acaba dando espaço para residências ou lajes comerciais. Então, isso acho que é um fenômeno / problema mundial, né? Que acaba acontecendo, você acaba tendo realmente, em algumas regiões, um trânsito muito grande, né? Que em outros países ele é vencido de uma maneira muito correta através de transporte público, majoritariamente de metrô, que seria o ideal que acontecesse na cidade de São Paulo, né? Que a rede de metrô da cidade de São Paulo ela deveria ser maior para atender a população que mora em diversos bairros e ser melhor assistida com esse tipo de transporte, porque, na verdade, hoje em dia, quando você fala de distância, né, a distância não é mais quantos quilômetros você mora de algum lugar, né, quanto tempo você leva, né? Você pode morar a 3 quilômetros e levar 40 minutos. Você pode morar a 10 quilômetros e levar 20 minutos. Então, hoje é medido pelo tempo, né? E pela dificuldade que você tem de transitar. Então, acho que é um problema que a gente não consegue resolver muito esse problema, né? O que a gente faz muitas vezes, e você sabe disso, então, tem muitas contrapartidas que se faz, né? Por exemplo, foram feitas algumas pontes na Marginal do Tietê, do Pinheiros como contrapartida, tem partes que a gente faz como contrapartida. Aquilo que está ao nosso alcance de fazer, a gente faz. Agora, tem uma parte que é do Estado, né? Que a gente não consegue participar desse investimento. Obrigado. Abraço. Abraço. Perfeito. A gente tem uma última pergunta aqui, que é do José Luciano Paulini. Ele até pergunta que com a reforma tributária não haverá algum impacto benéfico aqui para o setor? Bom, a reforma tributária, para o setor, a gente está numa conversa muito técnica e muito dura com o governo. Nós iniciamos aqui na Brainc, há 5 anos atrás, um estudo com relação a qual seria o imposto, o IVA equivalente ao que nós pagamos de tributo hoje. Nós temos hoje uma sistemática de tributo que é muito simples. Nós temos o RET, e o RET é um regime que você tributa 4% da receita. Ou seja, como as minhas operações geralmente são feitas em sociedades de propósito específico, vamos imaginar que aquele empreendimento, se ele deu 0 de lucro, se ele deu 5 de lucro ou 10% de lucro, eu pago os 4%. Então,
muita gente erroneamente fala, mas o imposto de vocês é 4, não é 35, 40. Não. Quando você converter esse imposto que eu pago sobre a receita para a base de lucro, você vai ver que ele não é um imposto também barato, como se fala, pouca coisa como se fala, além do risco de você ter prejuízo no empreendimento e ter pago imposto. Então, a parte do RET que vai para o IVA é 2,08%, e nós fizemos um trabalho, como eu disse, começou há 5 anos atrás, foi pelo 16 empresas, das 16 empresas pegou nota por nota, e nós chegamos a um IVA de 8%. O IVA de 8% significaria, com IVA modal de 26,5%, 60% de desconto. O governo está chegando em 40% de desconto. E o governo sempre foi muito correto em dizer que o nosso trabalho, de acordo com eles, foi um dos trabalhos mais bem feitos comparado com outros setores. No entanto, nós temos a discussão de base. Base porque, para fazer toda essa metodologia, você precisa do preço médio do imóvel, porque o IVA é um IVA só, né, de 8% para todos os imóveis, né, tirando lá o redutor social, algumas coisas. Então, nós temos uma base que a gente pegou a Brain, que ela realmente é uma base, eu diria, para nós confiável, né, que é uma base privada, e o governo pega uma base de preço de imóveis da Dimob. A Dimob, para vocês terem para vocês terem ideia, se um casal comprar imóvel, na Dimob geralmente estão 2 imóveis no mesmo valor. Se a escritura da garagem tiver a parte, você comprou um imóvel com 2 garagens, vão aparecer mais 2 imóveis. Então, o preço médio lá não reflete a realidade. Então, essa briga com o governo é uma briga técnica, e a gente está sempre desafiando o governo a que ele corrija a base de dados que ele tem, para que a gente possa convergir para aquilo que é correto, porque a gente não quer nada mais, nada menos do que ter a mesma carga tributária que a gente tem hoje. Se não ocorrer ter a mesma carga tributária, quem paga a conta, para variar, é o comprador, que vai ver um aumento no preço dos imóveis, tá certo? Como a gente viu anteriormente, quer dizer, o nosso ROI nem sempre, né, mas atualmente não está um ROI excelente, né? O João falou isso de uma maneira muito clara, e é verdade, né? A gente espera melhorar o ROI. Agora, se você tem um aumento de custo tributário, você não vai conseguir não repassar isso, ainda mais quando a gente olha os ROIs que a gente tem hoje. Perfeito. Muito obrigada a todos. Vou infelizmente ter que encerrar aqui o nosso web encontro. Certamente todo esse conteúdo, né, foi muito rico aqui, tanto o Luiz França quanto também o João Daronco, trazendo aqui vários indicadores, vários números aqui, que vai ser muito importante e rico aqui para as nossas avaliações, né? Não só para o setor, mas também aqui para as empresas, né? Então, quero agradecer muito ao Luiz França e também ao João Daronco, agradecer a todos que participaram aqui com a gente. Só para lembrá-los aqui, esse evento estará disponível no YouTube da APIMEC, né, logo mais aí. E também a gente vai mandar aí um formulário, tá, pessoal, de avaliação. Por favor, eu peço que respondam para a gente saber se esse conteúdo, os eventos estão sendo aí valiosos para vocês, tá? E também mande sugestões aqui para a gente continuar enriquecendo aí esse mercado, né, e trazendo aí bastante palestrantes aí que acaba ajudando a gente a entender melhor sobre o setor e sobre as empresas, tá? Dito isso, deixo a palavra final aí para dar as considerações finais para o Luiz França e depois para o João Daronco, para a gente encerrar aqui esse web encontro. Deixo a palavra aí com você, França. Eu só queria agradecer muito a oportunidade, acho que foi uma oportunidade muito rica para nós, para podermos discutir as perguntas. Nem sempre as perguntas são tão boas como vieram daqui, vocês sabem disso, né? Então, as perguntas foram muito, muito boas, inteligentes e importantes, acho. Queria também parabenizar o João, a apresentação dele foi muito boa, e que, se tiver a oportunidade de ter a apresentação dele, eu gostaria de ter, porque para nós também é um bom guia para a gente incluir alguns desses tópicos que ele falou nas nossas apresentações. Obrigado.
Ótimo. Queria agradecer também a disponibilidade, Sandra, em nome para toda a PMEC também, parabenizar pelo evento. Acho que é algo de bastante valia para os investidores, para as empresas, para todos os entes que fazem parte do mercado de capital. Queria agradecer novamente a participação de todos, pelo interesse, pelas dúvidas e também pela presença do França. Eu sou um grande fã, acompanho bastante o trabalho dele e da Abrainc. Fico bastante feliz de estar no mesmo evento que ele. Então, muito obrigado a todos. É isso, pessoal. Também a gente, como a PMEC, deixa o canal aberto para todos, tá? Que se interessar, entender mais, mandar sugestões, enfim, a gente está aqui em pró ao mercado de capitais, tá? Então, feito isso, né, encerro agora a nossa participação aqui nesse web encontro. Obrigada a todos e boa tarde a todos. Muito obrigado.